Wenderson Silva, evangelista dedicado na Assembleia de Deus São Francisco, é uma inspiração na fé e serviço. Casado há 9 anos com Tamiri Silva, um pai amoroso de 2 filhos. Além de seu ministério, atua como gerente na distribuidora evangélica Ômega, conectando fé e conhecimento. Evangelista Wenderson Silva, comprometido com a família, a fé e o crescimento espiritual, aqui, agora, na Vigília Ruth. Aleluia! Que isso, varão? Queridos, recebam todos a paz do Senhor, amém? Porque o Senhor é bom e infinita é a sua misericórdia. Estou muito feliz em poder retornar a esta casa, rever vocês, rever esta casa. Pastor Jonathan, sua família, Deus abençoe vocês. Mano Arthur, Deus te abençoe, melhor batera do Brasil. Que isso, varão? Ainda, né? Segredo. Como diz os carioca, vocês são uma bênção. Deus abençoe o pastorzão. Olha, graças a Deus que eu cheguei para ouvir. Eu estou saindo daqui muito edificado. Minha esposa estava ali segurando. Essa mensagem falou muito com a gente, foi muito construtiva para nós. E é tão bom quando a gente ouve Deus falar com a gente. E é gostoso demais. A palavra é maravilhosa, né, gente? Deus te abençoe, prospere seu ministério. Continue te guiando dentro dos propósitos que foi estabelecido por Deus. Em nome de Jesus, meus votos é o mesmo de Paulo a Timóteo, que tudo vá bem. Em nome de Jesus. Continue sendo essa pedra viva, essa tocha viva, onde você for, que o inferno não prevaleça contra ti. É nítido ver a essência de Deus na sua vida. É bom ver que não é teórico. Deus está no negócio. É bom demais. Deus te abençoe, tá? Não é demagogia, não. Eu faço me acompanhado da minha princesa, sempre comigo, né? Obrigado, tá? Te amo. Deus poderia ter te dado tantos homens mais bonitos, mas escolheu o Cris, versão brasileira, para te dar. Louvado seja Deus por isso. Que é isso, varão? Inclusive, jovens, se eu casei, meu filho, não tá difícil pra você, não. Continua confiando, em vez de procurar no Instagram, descansa. O pastor pregou aqui agora. Daqui a pouco aparece o seu aí, tá? Amém ou não amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Olha, se desse a benção apostólica era melhor, viu? Vocês não estão vigiando, não. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1. Deus é fiel. Bom que a gente estava bem aqui pertinho. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga me espera, porque eu vou também. Que é isso, varão egoísta? Diz assim um texto. Estou com a versão NA. Eu não uso muito ela, não. Mas eu quero usar ela nessa noite. Diz assim. Que forte. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Falei da mente, tá? A versão NA é: ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: se tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Queridos, dentro do tempo que me foi confiado, eu quero construir uma linha de pensamento com vocês rapidamente.
tenho por ciência compreender que nós fomos bastante edificados aqui pela vida do pastor e que amanhã é o único dia que talvez alguns aqui vão ter para descansar. Então não irei me alongar além do tempo, mas quero ser fiel. Nós estamos diante de um texto que pelo menos é citado pelo menos por 3 evangelistas, especificamente nos 3 evangelhos sinóticos. O único que não faz essa narrativa é o evangelho escrito pelo evangelista João, até porque a maneira cronológica que João escreve tem um teor totalmente diferente. João é cristocêntrico como os demais, mas a proposta que leva o evangelho, que leva o seu nome, é um pouco diferente entre os outros 3 evangelistas. Registrado está em Lucas, Marcos e também Mateus. Historicamente a gente sabe que Mateus, dentro da nossa ordem cronológica, é o primeiro, mas historicamente ele não é. O primeiro a escrever é Marcos, por data de manuscritos. E o que faz Mateus ser o primeiro na nossa ordem é porque provavelmente quem separa o material de escrita para Marcos é Mateus. Por isso que quando a gente lê ambos os evangelhos, parece que Mateus está dando uma resumida no que Marcos já falou e continuamente conduzindo a proposta do que Marcos havia começado. Quando eu olho para o evangelho segundo escreveu Mateus, independente do público que vai receber esta mensagem, eu consigo me identificar em algumas partes. Eu gosto sempre de deixar por informativa que eu sou bastante apreciador mais do evangelho segundo escreve Lucas, porque a identidade do evangelho de Lucas tem mais a ver conosco. Não sei se para você, mas quando eu olho para o evangelho segundo escreve Lucas, eu consigo me encontrar. Eu consigo me ver como um gentio, alguém que foi ligado ao corpo, a Cristo. Dentre os 4, Lucas provavelmente é o único que não andou com Jesus, nem viu seus sinais de perto. Há quem diga que ele vai ter sua viagem patrocinada por um homem cujo seu nome é Teófilo, que patrocina a viagem dele, para que buscasse por intermédio de testemunhas oculares, não só a citar, mas também a buscar por intermédio de pessoas que teve um encontro diretamente com Cristo. É por isso que talvez Lucas vai fazer algumas citações que os outros evangelistas não fazem. E por que se eu vou falar de Mateus, eu estou citando Lucas? Para falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Por que eu consigo entender um pouco mais lendo o evangelho de Lucas? É porque Lucas provavelmente escreve para os gentios. Teófilo é um soldado romano convertido ao evangelho que quer saber a respeito mais do Messias. Quando nós olhamos para o evangelho, nós percebemos que Cristo ele vai quebrar a expectativa do público judeu. Isto porque talvez quando eles fizeram uma paráfrase do que Isaías havia dito, eles esperavam um rei, mas não na forma que veio. Eles esperavam o rei, mas não o rei dos reis. Eles esperavam alguém que livrasse eles da carga do Império Romano. O problema é que quando Jesus vem sobre a face da terra, ele veio para provar que não veio para resolver as questões políticas. Seu trabalho era trazer o pecador ao arrependimento e estabelecer sobre a terra o propósito para que o Pai o havia enviado. E quando eu olho para o evangelho segundo escreve Lucas, eu percebo que Lucas consegue trazer à existência do nosso coração que os maiores beneficiados não são os judeus, e sim os gentios. Wenderson, que isso? Te provo. Quando a gente olha para a narração dos evangelhos, a gente percebe que os maiores benefícios vindo da parte de Deus são para os gentios e não para os judeus. Talvez porque o judeu esperava uma expectativa maior a respeito daquilo que Cristo iria fazer. Mas o gentio entendia, pastor, que no pouco que Deus fizesse, seria o suficiente para mudar a história de qualquer um que se encontrasse com ele. Como, por exemplo, aquela mulher que vai até Jesus e diz assim: Senhor, tem compaixão de mim, porque minha filha aí está miseravelmente endemoniada. Há 2 teses para esse texto. Primeiro, alguns dizem que a expressão endemoniada não altera o fato de ser endemoniada. Outros dizem que a expressão endemoniada é porque não era só um demônio, não era uma legião, mas também não era só um demônio. Era diversos demônios que atuavam na vida daquela jovem. Jesus olha para ela, responde e diz assim: o que tenho eu contigo? Eu não vim para você, até porque meu trabalho é salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então não convém pegar o pão dos filhos judeus e deitar os cachorrinhos gentios. Só que essa mulher vem em busca de algo e ela está decidida a ir embora com o que veio buscar. Então ela replica Jesus e diz assim: ok, mas até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus senhores. Parafraseando, ela está dizendo assim: o senhor pode me chamar de cachorro o que o senhor quiser, mas eu sei que se o senhor me der essa migalha que o senhor está propondo, essa migalha é capaz de mudar a história de toda a minha casa e de toda a minha família. Jesus dá um passo para trás e diz: espera aí, até hoje em Israel eu nunca vi uma fé
como a fé dessa mulher, porque ela entendeu, para eu fazer algo através da vida dela ou da família, eu não preciso atuar no muito. O pouco que eu fizer tem condição de mudar a história dela, e a casa, e a família, e a parentela. Partindo desse pressuposto, se Jesus está quebrando a expectativa do público judeu, ele não vai ser bem visto diante da sociedade. Mas Jesus vem sobre a terra para cumprir um propósito. Qual é? Um propósito, primeiro, de estabelecer princípios, e o segundo é de liderar 12 discípulos, que sucessivamente seria a proposta do que ele estabeleceu aqui. Só que quando nós olhamos para o perfil dos 12, nós percebemos que os 12 não combinam para a proposta do que Cristo vai viver sobre a face da terra. Faltar-me tempo para citar a negatividade de cada um dos 12 aqui. Provavelmente, historicamente, são 11, não 12. Não há relatos de Jesus convidando Judas para o seguir. Alguns acreditam que Judas se autoconvida porque vem Jesus o perfil do Messias. Então ele acredita, vai rolar um Malhut, o reino de Deus estabelecido na terra, e eu vou ter função privilegiada. Com Herodes eu era bom, mas com ele vai ser o rei dos reis e eu vou ter uma cadeira do lado dele. Só que quando Jesus começa a pregar, ele prova para Judas que o negócio dele não é aqui na terra. O negócio dele é lá no céu. Então o que Judas pensa? Se o senhor não pode realizar o meu desejo, então eu te troco por 30 moedas de prata. Porque eu não ando com o Senhor por quem o Senhor é. Eu ando com o Senhor pelo que o Senhor pode fazer. Se o Senhor não pode fazer o que eu quero, o Senhor não serve para mim. Mas quando a gente olha para o perfil dos 12, a gente percebe que ele vai ter um treinamento para com os 12. É por isso que talvez nós vamos ver Jesus pegando no pé de alguns de uma forma diferente entre os outros. Como por exemplo Pedro, que maestramente foi citado pelo pastor. Pedro é um dos cabras que mais vai ser tratado por Jesus. Não é porque Jesus desprezava Pedro, é porque quanto mais ele trata, mais ele vê potencial. Quanto mais ele trabalha, mais ele vê potencial. Só que Jesus é um tipo de líder diferente. Ele não pode se tratar só com teoria. Ele precisa tratar ensinando na prática. Então ele veio na terra para provar que o que vocês viver, eu estou vivendo. O que vocês vão experimentar, eu estou experimentando. O formato de que vocês vão andar, eu estou andando. A rejeição que vocês vão sofrer, eu vou sentir a mesma rejeição. Jesus veio provar na prática que não há impossibilidades para seguir o propósito que por Deus é estabelecido para cada um. Então ele veio na terra, deixando a sua glória, tomando forma de servo, como diz Isaías, e vai padecer por algumas necessidades. Quando olhamos para o evangelho de João o Batista, que só é conhecido como Batista porque batizava na beira do Jordão, nós vamos perceber que Jordão, primeiro, é um lugar que desce. E João Batista não se intitula pelo que ele carrega. Ele acredita que o seu ministério tem um propósito só. Qual é? Preparar o caminho. Preparar o caminho para quem? Para aquele que viria depois. João Batista gostava de mencionar que aquele que viria depois era bem maior do que ele. Não sei se você sabe, dentro da cultura judaica há uma ideia bastante linda sobre a sandália. Primeiro é que a sandália fala de respeito. Segundo é que a sandália fala de caminhada. Terceiro que a sandália tinha a ver com uma espécie de contrato. Ao ler o livro de Juízes você vai entender isso. Então quando João diz assim, olha, vocês estão pensando que eu sou alguém, é porque vocês não viram quem está vindo depois de mim. Eu não sou digno de desatar nem a sandália dos vossos pés. João está dizendo, eu sou tão pequeno, que até aquilo que aos olhos humanos parece ser desprezível, diante de quem está vindo depois de mim, eu não sou capaz de tocar, porque eu vos batizo com água, só que quem está vindo depois de mim, vos batizará com o Espírito Santo. João, devemos esperar outro ou é você? Ele disse, não, convém que ele cresça e que eu diminua. O que você veio fazer então, João? Eu vim preparar o caminho. Quem é você? Eu sou a voz, mas não a voz que clama, a voz, vírgula, do que clama, porque eu prego, mas a mensagem não é minha. Eu canto, mas o louvor não é meu. Meu trabalho aqui é só um: preparar o caminho e sair de cena. Falar dele e sair de cena. Autenticar quem ele é e sair de cena. Porque daqui a pouco nós vamos viver o cumprimento do que eu disse. Quer ver uma coisa? O texto diz que ele está na beira do Jordão, batizando e batizando. A sua mensagem é diferente da de Jesus. Não que Jesus passava a mão, mas é que João veio com um propósito. Qual é? Preparar o coração da casa rebelde. Então a mensagem de João é: só arrependei-vos. Não tem outro rolo, arrependei-vos. Não tem outra mensagem, arrependei-vos. Só que João é João, e não dá para todo mundo ser João.
Uns exortam, outros passam bálsamo, outro cura, outro levanta, outro traz para perto. O problema hoje é que os que se intitulam João Batista até bate, até tem uma mensagem pesada, mas recebe a glória. Não tem nada a ver com João, porque João era duro, mas entendia que ele estava preparando o caminho para quem viria depois dele. Enquanto João está fazendo de costume, alguém aparece na fila. Só que olha para cá, João, ao falar dele, não lembra da sandália. João, ao falar dele, não lembra do que ele faz. João, ao falar dele, lembra do que ele vai fazer. Porque quando ele vê Jesus, ele diz: aí vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Como sabe que ele tira, se ele não havia subido para a cruz? É que João entendeu que a perspectiva do judeu era uma, mas a proposta de Jesus era outra. Ele é maior do que João, é maior do que o chamado de João, é maior do que o ministério de João, mas ele não se ensoberbece. Ele baixa a cabeça e diz: João, me batiza, careço ser batizado por ti. João olha para ele e diz: Senhor, eu que careço ser batizado pelo Senhor, e tu vem a mim para isso? João, eu entendi, eu posso ser maior, mas eu preciso ensinar quem eu vou chamar depois. O fato de eu pregar mais, o fato de eu ser mais usado, o fato de eu ter mais chamada, não me faz melhor do que você. Eu aceito o que Deus te deu, eu reconheço o que Deus te entregou, eu reconheço o que Deus repartiu, e me submeto à tua autoridade. Porque tu já fez seu trabalho, mas antes de você sair e eu entrar de cena, eu reconheço quem você é, eu reconheço o que você fez, e eu reconheço o quanto você trabalhou. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, quando acaba de ser batizado, o Espírito desce em uma forma corpórea. Por que ele vem em forma de pomba? Em Atos capítulo 2 ele vem como fogo, porque o fogo serve para purificar pecado, purificar erro, purificar caminho errado. Jesus não tinha nada para ser consertado, até porque o carpinteiro é ele, e quem está acostumado a fazer conserto é ele. E quando a pomba desce, a voz ecoa do alto: este é o meu filho, em quem eu me agrado. Este é meu filho, em quem eu tenho prazer. O problema está aqui, é que quando a voz brada do alto, a terra ouve, mas o inferno também. Quando a voz brada do alto, a terra escuta, mas o inferno também. Quando a voz clama do alto, a terra enxerga, mas o inferno também. Quando Deus acaba de concretizar, o mesmo Espírito que desceu para confirmar é o mesmo Espírito que desce para conduzir. O mesmo Espírito que desceu para batizar é o mesmo Espírito que desce para levar. Vai levar para onde, se já fui autenticado? Teu próximo caminho é deserto. Teu próximo caminho é deserto. Teu próximo caminho é deserto. Percebeu o porquê que muito da nossa geração não consegue mais estar firme dentro do propósito que lhe é estabelecido? É porque a gente começa bem, o Espírito até autentifica, mas quando ele decide mudar a rota, a gente não quer. Só que eu vim te dizer, o próximo passo depois da escolha de Deus é deserto. Mas não te preocupe, porque há uma diferença em deserto com Deus e em deserto com Deus. Tem deserto que você entra, mas tem deserto que Deus te conduz. Deserto que você entra, se vira para sair, mas deserto que Deus te conduz, ele te leva até o fim. Até porque deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. Diga para quem está do seu lado, se você está no deserto há muito tempo, dá um jeito de achar o fim. Deus não te colocou aí para morar, Deus te colocou aí para aprender, Deus não te colocou aí para morar, Deus te colocou para te ensinar. Oh meu Deus do céu, será que você pode levantar a mão? Deus não te colocou aí para morrer, Deus te colocou aí para treinar. Você não está sozinho. Alguma coisa você vai aprender com isso aí. Olha para cá, e eu vou ser bem sucinto e breve. O fato de Jesus estar no deserto
e ser quem ele é, não altera o fato que ele veio como forma de homem. E se ele veio como forma de homem, ele vai experimentar o que os homens experimentam. Ele vai viver o que os homens vivem. Só que há um paradoxo, porque Tiago diz que Deus não tenta e não pode ser tentado. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Se Jesus é 100% homem, mas também é Deus, o verbo encarnado, como João diz, Cristo não tem nada para ser tentado. No espírito, sim, mas como homem, ele tem. Só que ele veio provar que a coisa mais difícil para o homem é ser santo. Para ele, não, porque santo ele é. Isaías capítulo de número 6, no ano da morte em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A palavra sublime fala de lugar elevado. Serafins sobrevoavam em volta do trono e clamavam uns aos outros: santo, vírgula, santo, vírgula e santo, vírgula. É o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua. Não é difícil ser santo porque ele é santo, mas a coisa mais difícil para ele é ser um normal como ser humano. Aí o que ele faz? Deixa a glória aonde ele está acostumado para ser um homem comum como você, para te provar que mesmo sendo um homem comum, você tem capacidade de viver numa vida de santidade. O texto diz que quando ele chega no deserto, ele jejua 40 dias e 40 noites. Provavelmente, segundo o comentarista Wayne Wisber, o próprio Espírito que conduziu é o mesmo Espírito que vai direcionar para jejuar. Vou repetir: o próprio Espírito que conduziu é o próprio Espírito que vai conduzir Jesus para jejuar. Por quê? Detalhe: o que vai vir depois do deserto é peleja, é guerra. Até porque, eu não sei se você sabe, mas quanto mais Deus aumentar o nível da tua intensidade, mais a proposta da guerra será maior. Só que tem um porém. O que? Quem está preparado e sendo forjado no deserto já estará pronto para a guerra que virá depois. É por isso que Deus sempre vai te antecipar. É por isso que Deus sempre vai te preparar antes. Porque aquilo que você não sabe que vai viver, Deus já está te preparando para vencer. Você não pegou. Aquilo que você não está preparado para viver, Deus já está te preparando para vencer. Quando o diabo bater na tua porta, quando o adultério bater na tua porta, quando o pecado bater na tua porta, tu vai lembrar do momento do deserto. Porque no deserto ninguém manda zap, no deserto ninguém faz pix para você, no deserto ninguém te chama para ir pro cinema, mas no deserto tu aprende quem é o teu verdadeiro amigo. E quando os falsos amigos vêm depois, tu lembra do deserto. No momento que estava só, ninguém quis tua amizade. Então quem não participa do deserto também não pode participar do banquete. Quem não participa da porta fechada também não pode participar da porta escancarada. Quem levou Jesus para o deserto foi quem? Diga: o Espírito. Diga: o Espírito. Nada contra o sensacionalista, mas Deus também é Deus que fecha a porta. Deus também é Deus que coloca no deserto. Só que aonde Deus nos leva tem um aprendizado por trás. Eu não sei quem vai pegar, mas lá vai. Eu vim dizer que o deserto que você está vivendo não é para desmanchar a família, não é para trazer divórcio, é para te treinar para aquilo que vai vir depois. E quando o problema bater na tua porta, parece que eu estou vendo algumas irmãs aqui do filme Quarto de Guerra. Vai pegar e vai marchar dentro do quarto e vai dizer: diabo, eu não te aceito, Satanás, eu não te aceito, e eu não quero você na minha casa. Porque no tempo do deserto Deus me ensinou alguma coisa, que na minha maior dor eu tive experiência para sobreviver, e hoje eu vou permanecer de pé. Pasme, esteja atento, porque eu começo a pregar agora. Quando Jesus chega no deserto, ele jejua 40 dias, e diz o texto: tendo jejuado 40 dias e 40 noites, quem apareceu? O tentador. Isso aqui é lindo. Toma cuidado com os teus momentos de fragilidade. Porque quando Deus quer, até o diabo ele usa. E detalhe, não se assuste com o que eu vou dizer e com o que eu vou te informar agora.
Deus às vezes finge que está nos deixando só, para ver qual é a nossa reação quando a proposta aparece. Porque não sei se já percebeu, o deserto nos dá uma falsa sensação de estar só, mas o que na verdade Deus está fazendo, não é nos deixando só, é extraindo de nós uma reação que vai mudar o nosso futuro. Não sei se você pegou, mas lá vai. A Bíblia diz que Abacuque é um profeta que questiona Deus, porque não está aceitando o que está vivendo. Aí o que Deus faz? Se retira, até que Abacuque coloca a santidade de Deus em xeque. Peraí, o senhor não está vendo isso aqui não? Parece que o senhor não está nem aí para mim. Deus diz: Abacuque, o seu problema não é aceitar o que eu vou fazer, seu problema é fé. Só que deixa eu te falar uma coisa, o justo vai viver pela fé mesmo. Então eu estou abandonando para ver qual é a sua reação quando você está sozinho. No teu deserto vai ter tentador, mas vai ter uma voz do alto te dando direção. No teu deserto o diabo vai aparecer, mas vai ter uma voz do alto te dando rota. No teu deserto vai ter uma voz vinda do inferno para você se matar, mas vai ter uma voz dizendo: permanece viva, porque esse deserto vai acabar. Eu sinto informar, mas o diabo conhece muito de Bíblia, e ele sabe que para pegar um cristão ou um homem de Deus, ele tem que ir naquilo que a gente conhece. Só que não adianta conhecer Bíblia e não saber interpretar direito. Ele é até bom de Bíblia, mas não conhece de exegese bíblica. O texto diz que quando ele vê Jesus na fragilidade, ele diz: vou pegar ele agora. Se tu é filho de Deus, olha para cá, por que não transforma essa pedra em pão? Primeiro ponto, por que ele disse que se tu é filho de Deus? Porque você lembra, quando a voz disse quem ele era, o inferno também ouviu. O diabo está dizendo: como eu estava lá naquele dia, responde para mim, se o que a voz lá de cima disse é verdade, transforma essa pedra em pão agora e mata a sua fome. Só que olha para cá, haverá momentos que ficar com fome será muito melhor do que alimentar um banquete que não é proporcionado por Deus. Você não pegou? Haverá momentos que não ter condição é muito melhor do que viver uma condição que não é proporcionada por Deus. Toma cuidado com os banquetes que você busca por oportunidades próprias, porque banquete vindo do teu esforço próprio, e não digo de questão de trabalho, digo por escolhas erradas, dará resultados que Deus não vai se alegrar. Agora, banquetes que vêm da parte de Deus como obediência, darão resultados para sua casa e para sua família. Só que olha para cá, o diabo quer ensinar a Bíblia para quem inspirou para escrever. Aí Jesus olha para ele e diz: ok, mas também está escrito o quê? Nem só de pão viverá o homem. Lançou Deuteronômio em cima dele e disse mais: mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se você não pegar agora, eu paro. Diabo, eu não preciso usar meu pai para fazer milagre, para provar quem eu sou. Só com o que está escrito já está valendo. Ai, ai, ai. Ô glória, tem gente que não vai dar glória, mas lá vai. Deus está dizendo: nem todo o processo eu vou mudar agora, nem toda a cura eu vou trazer agora. Tu vai ter que aprender a confiar só no que está escrito. Ah, não. Sobe o nível, Arthur. Tu vai ter que acreditar só no que está escrito. Porque quando tu aprender a confiar no que está escrito, tu vai vir na terça, não vai ter milagre, mas você vai embora feliz. Tu vai vir na terça, não vai ter cura, mas você vai embora feliz. Tu vai vir na terça, não vai ter profecia, mas você vai embora feliz. E quando chegar em casa, você vai dizer: Senhor, obrigado pelo que está escrito. Não teve milagre, mas o Senhor falou. Não teve cura, mas o Senhor falou. Não teve transformação, mas o Senhor falou. Porque já está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Pega na mão desse crente que está do seu lado. Pegar na mão é termômetro espiritual. É só para ele não dormir, vai. Chacoalha ele devagarzinho. Chacoalha ela devagarzinho. Diga para ela assim: fica calma.
Se não tiver milagre, diga para ela. Se não tiver cura, diga para ela. Se ele não nos curar dos 12 anos de fluxo agora, diga para ela. Não tem problema não, diga. A hemorragia pode estar aqui ainda, mas tu tá viva. A doença pode estar te atacando ainda, mas tu tá viva. Só que o problema não é o que está acontecendo, é a sentença que ele deu naquilo que está escrito. E se ele disse alguma coisa, deixa passar os anos, deixa o diabo te atacar, porque uma hora o que ele falou vai acontecer. Se você não pegar o para agora, ele disse: Jeremias, o que é que tu vê? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Disseste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Evangelho segundo escreveu João capítulo 14. E se não fosse assim, eu vos teria dito. Sabe o que é que Deus está dizendo? Se eu fosse falar o que eu não vou fazer, eu ficaria calado. Mas se eu disse, vai acontecer. Eu vim dizer que não importa o quanto o diabo tente mudar a tua rota, Deus ainda está dizendo: acredita no que eu já falei. Acredita no que eu já falei. Escuta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de... Não é do profeta, é de Deus. Porque o profeta às vezes erra, mas Deus... Então não cobre a Deus aquilo que ele não falou. Você está aqui ou foi embora? Não transfira para o céu aquilo que é para a terra resolver. Porque detalhe, tem muita gente incomodando o céu com coisa que é para a terra resolver. Mas Deus está dizendo: o que for do céu deixa que eu resolvo, mas o que for da terra está na hora de você aprender a resolver. Tem muita gente querendo terceirizar para o céu o que é coisa para a terra resolver. E Deus está dizendo: não convém ao céu fazer, é responsa tua. Como dizem, manhinha, assume os teus B.O. Tu não está na praia não, mas segura a sua onda. Porque ou você acredita no que está escrito, ou vai tentar ficar pedindo Deus para fazer milagre, para provar alguma coisa. Mas aqui não, diabo. Se ele fizer, glória a Deus. Se ele não fizer, a palavra já saiu da boca dele. Ah não, pastor, eu vou correr aqui. Eu vou correr aqui, Arthur. Ele já falou. Ó, 9 minutos eu encerro. E quando ele fala, tecladista, pode estar no tráfico que ele vai lá, pode estar na prostituição que ele arranca, pode bater a moto e perder o movimento da perna, ele restaura o movimento. Por quê? Porque, detalhe, se eu falar com o pastor John, inclusive já estou me despedindo da Ômega, viu? Vai ter que mudar o spot. Jesus começou a levar o negrão, não tem jeito. Vai pra cá. Se eu falar pro pastor agora, vai lá na Ômega e pega 10 mil de Bíblia. Se tu chegar lá, não estiver te esperando, qual é o nome que está em jogo? É o meu. Por quê? Eu fiz o mar. Se eles não pegar, eu volto para o Veneza de bicicleta. Vai pra cá. Deus está dizendo: eu não vou cumprir porque você merece não. Eu vou cumprir porque quando eu falei, é meu nome que está em jogo. E detalhe, eu sei que quando acontecer, não é teu nome que vai ser glorificado. Ah, você não pegou. É o meu nome que está em jogo. Então, diabo, lá vai. Para de me mandar usar meu pai para fazer milagre, para provar quem eu sou. Porque o que ele falou no Jordão já basta. Tu és meu filho, e eu sou filho de Deus mesmo. Ah, tu é pecador, mas eu sou filho de Deus. Tu pecou uma vez, ele te pôs para correr, e eu que sou barro, e eu que sou pó, e eu que peco todo dia. E ele diz: aquele que vem até a mim, de maneira nenhuma desarei fora. Sabe qual é o problema do diabo e da glória, se quiser? Não é a cor do teu cabelo, não é o sapato que você anda, e nem o carro que você dirige. É que no primeiro motim que ele fez lá em cima, o Miguel com uma espada pegando fogo botou ele para correr de lá. Agora você peca todo dia, erra toda hora, falha toda hora, e mesmo assim quando dá de tarde, quem vem na viração do dia no jardim? Ele, atrás de você. A raiva do diabo é porque você erra todo dia, Deus está atrás de você mesmo assim, e está dizendo: eu te amo, eu te quero. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Eu encerro agora, toda palavra que sai da boca. Aí o diabo, olha pra cá, ele não desiste. Ele pega Jesus e leva pro alto do pináculo. Pro alto do pináculo. E diz assim: deixa eu te falar uma coisa. Eu li lá em Salmo 91. O que você leu, diabo? Que se você pular daqui, ele dará ordem aos seus anjos para que te sustente. Olha pra cá. Livramento não é premeditado.
Está aqui ou foi embora? Se tu pular da ponte, não espera que o anjo vai te pegar lá não. Não, mas que eu arrependi depois que eu pulei, já era. Hã? Premeditação é o diabo armar e Deus te livrar antes. Livramento é isso, quer dizer. Agora, algo premeditado, Deus não é obrigado a livrar e nem guardar. O diabo diz, se tu é filho de Deus, pula daí, precipita. No original é suicida. O que Jesus disse? Não tentarás o Senhor teu. Aqui eu encerro. Como o diabo não para, pegou Jesus e transportou para a parte mais alta do pináculo do monte e mostrou todos os reinos do mundo. E ele diz assim, porque isso tudo foi me dado. Por que ele usa essa expressão, pastor Jonathan? Porque quando Adão peca, dá para ele o direito. Só que olha para cá, o cordeiro foi morto antes da fundação do século, e isso ele esqueceu. Adão entregou na mão dele, Jesus já pegou de volta, sem ele saber. E detalhe, olha para cá e eu encerro. Quando ele mostrou a Jesus a glória dos reinos do mundo, ele disse, não tem ninguém aqui, é pegar ou largar. Não precisa fazer live, não precisa gravar um vídeo para seguidor, dizendo que você vai me abandonar, nada disso. É no secreto. Você vai abandonar Jesus, é no secreto. Só tá eu e você. Vê se não acontece com a gente. A gente que tem ministério é uma prova. Olha pra cá. Só tá eu e você, pastor. Aqui, olha pra cá. Se tu me adorar de quebradinha, só tá nós dois. Eu vou te dar tudo em público. O problema do diabo é que ele está propondo para alguém que já é dono. Segundo, que ele não manda nem na onde ele mora. Só tá nós dois aqui, cara. Olha, é fácil. Eu peguei Whitney Houston, não te pego. Vou pegar você também. Eu peguei essa galera aí que está tocando Ministério pelo Poder. Vem cá, só tá nós dois. Ninguém vai saber. Tu vai continuar pregando, cantando. Ninguém vai saber que você se vendeu para mim. Só tá nós dois, quer não? Vou te dar tudo em público. O texto diz que Jesus disse o quê? Vai-te, Satanás. Por quê? Não esquece. Ele é Deus, mas está ensinando um treinamento. Olha para cá. Na primeira, Jesus diz está escrito. Na segunda, Jesus está escrito. Na terceira, antes do está escrito, ele diz vai-te. Por quê? Vai ter coisa que a gente consegue teologizar e resolve. Tem outras que a gente não correr, a gente cai. Jesus está mandando um recado para quem vai vir depois. Olha para cá. Haverá momento que não dá para teologizar com pecado. Ou você corre, ou você cai. Ou você foge, ou você cai. Encara o negrão de 1,89 m agora. Se não der para dar glória, dá um ar e toma um copo d'água. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: tu pode ser bom no jejum e na oração, mas não tente combater o pecado. Bota esse diabo para correr hoje e diga para ele: eu não te aceito, eu te rejeito, eu não preciso de milagre, eu não preciso tentar a Deus, e pode ir embora, porque é melhor ser anônimo, conhecido no céu, do que ser famoso, patrocinado pelo diabo. Eu te rejeito, eu te rejeito. Fica de pé em céu. Vai-te, Satanás, porque está escrito: somente a Ele adorarás, somente a Ele servirás, somente a Ele prestarás culto. Olha para cá e eu encerro. Sabe por que você não consegue viver em outro lugar? Porque você é um protótipo de uma verdadeira adoração. O seu louvor, mesmo quando não louva, o teu corpo adora Ele, o teu falar adora Ele, a tua caminhada adora Ele. Sabe por que Deus plantou a IBCC aqui em Justinópolis? Para mostrar para uma geração rejeitada que você é adorador, queira o diabo ou não. Tu pode estar sem gravata, mas é um adorador. Tu pode estar sem o paletó do 007, mas é um adorador. Porque tua adoração não está pelo que o externo vê, mas está pelo que Ele fez do interno. Queira o diabo ou não, você é um adorador.
E é por isso que essa igreja vai crescer muito mais. É por isso que a gente vai continuar crescendo, pastorzão, que me antecedeu. Porque a gente abre mão da glória do diabo. A gente abre mão das agendas do diabo. A gente abre mão da proposta do diabo. Prefere o anonimato com Cristo no deserto do que a proposta do diabo no alto. Levanta a mão para quem deseja receber. Deus está dizendo que nesse deserto Ele está te provando, Ele está te experimentando, porque depois disso haverá um oásis para você. E detalhe, a honra não vem depois do deserto. Segura 1 minuto. A honra vem no deserto. Você está aqui ou já foi embora? Ei, Deus não vai te honrar em outro lugar. Ele vai te honrar aonde você venceu. Está aqui ou foi embora? O difícil é os vizinhos aturar o Sebatã de HRV. O difícil é os vizinhos aturar você com ministério conhecido. O difícil é o cara da vendinha que disse que você ia virar um traficante, te ver pregando o evangelho pelo Brasil. Porque quando eu cheguei no Veneza foi isso que disseram para mim. O difícil é alguém ter que te aturar, vendo pregando uma mensagem como essa e Jesus salvando, batizando com o Espírito Santo. O difícil é ter que vir a IBCC num galpão que cabe 2.000 pessoas. Sabe por quê? Sabe por que é difícil? Porque é muito fácil dizer que você venceu sem ser um participante das guerras que só você viveu. Mas Deus está dizendo, para a nova fase que eu vou te levar, amizades ficarão para trás, algumas pessoas ficarão para trás, porém eu serei o Deus que no meio do teu deserto reservarei um banquete para você. E detalhe, não é a terra que vai promover, é o céu. É o céu. Anjos desce lá, anjos desce lá, anjos desce lá e prepara um banquete, prepara uma mesa. Tem mesa preparada para você, como diz o Eli Soares. Diga para quem está do seu lado, aguenta firme. Diga para ela, aguenta firme. Diga para ele, não abandona o propósito. Diga para ele, aguenta firme. Jovem, porque a vigília é do jovem. Deixa eu te falar uma coisa, eu já fui do jovem. Eu aceitei Jesus, eu dançava funk. Estou encerrando. Eu aceitei Jesus, mas toda terça-feira eu ia lá ensaiar. Eu não sabia que nunca mais eu ia dançar, mas eu ensaiava. Você acha que Jesus botou fogo em mim? Eu fico vendo essa galera do Instagram hoje, depois que virou pastor, já é transformado, agora quer bater no jovem. Mas você vai pegar o histórico do cara, todo dia namorava com uma, aprontava todas, aí agora ele virou o dono da verdade. Mas Deus está dizendo para a juventude aqui, ainda que você caia 7 vezes, não existe outro lugar melhor para você do que aqui, porque é aqui que Deus vai te curar, é aqui que Deus vai te transformar. Não estou apoiando teus erros, eu só estou te dizendo que o problema do pecador é fugir de quem pode curar ele. É aqui que Deus vai te transformar. Eu encerro, pastor. Escuta. O texto diz que Deus deu uma ordem para Adão só. Uma. Que isso aqui é tudo seu, exceto a árvore do conhecimento do bem e do. Então está subentendido no texto que nunca foi impedido de comer da árvore da vida. O problema é que Adão está tão preocupado com aquilo que não pode, que esquece que o que pode é mais proveitoso. Resultado, Eva dá ouvido para a serpente, Adão dá ouvido para Eva, os 3 caem. Só que tem um detalhe, todo dia de tarde tinha um culto. Quem era o pregador? Deus. Imagina que igreja maravilhosa. E ainda tinha um maná no final do culto. Está no meio do jardim, não é possível. Só que o texto diz que os 2 pecou. Deus é presciente, onisciente. Deus já sabia que os 2 pecou, sim ou não? Só que quando deu a hora do culto, lá vem Deus todo arrumado para o culto. Quando Deus chega no ambiente do culto, cadê os membros da igreja? Hoje eu pequei, não vou no culto. Se Deus sabia que os 2 pecou, por que Deus foi? É Deus dizendo, independente do que você faça, eu sempre estarei no lugar do encontro.
Não sou eu que me afasto de você, é você que se afasta. Só que olha para cá, enquanto o diabo está dizendo para você correr, quem precisa de médico não são os sãos, são os doentes. Corre para o hospital. Porque antes de eu atacar seu pecado, eu preciso lembrar que você é a consequência do que a sua paternidade fez. Antes de eu falar dos seus erros, antes de eu falar do seu vício, eu preciso lembrar que talvez quando tu era criança, foi seus próprios pais que te aporaram a cair nesse vício. Então eu não vim aqui acusar, eu não vim aqui falar mal de você. Eu vim pregar o evangelho e dizer que arrependimento é necessário, mas que não tem outro caminho para cura, senão um caminho chamado culto, senão um caminho chamado jardins, senão um caminho chamado encontro com Cristo. Eu não sei porque, pastor John, eu ia encerrar, mas Deus disse para alguém: tu vai vencer nesse deserto. Tu vai vencer nesse deserto. Eu não tenho vergonha de falar, mas eu e essa pretinha não podia olhar um pro outro que tava, meu Deus do céu, era um fogo danado. Aí, a gente não abandonou Jesus não, pastor, não. A gente fazia jejum, um propósito para não beijar, ela chorava com raiva, não gostava não. Ela gostava de beijar o negrão, mas Jesus foi dando força, e a gente foi permanecendo de pé. Se o meu futuro fosse avaliado pelo passado, será que eu tava aqui hoje? Sim ou não? Então deixa eu melhorar para a gente encerrar. Jesus olhou para Pedro e disse para todos, através de Pedro: Pedro, Satanás me pediu para peneirar vocês, plural, mas eu roguei meu pai por ti, singular, para que quando tu se convertesse, singular, converta-os também, plural. Pegou não? Jesus está dizendo: sabe por que mesmo tu vacilando eu insisto em você? Porque tua conversão vai trazer uma galera junto. Oh meu Deus, ai, eu recebi inspiração de Deus aqui, e já tem gente se abraçando lá atrás. 3 minutos e a irmã canta, eu encerro. O Espírito Santo está chamando algumas pessoas aqui hoje. Ele está dizendo: pensa você que veio só para uma maratona de vigília. É noite de cura, é noite de encontro com Deus. Jesus acabou de salvar 6 lá no acampamento, e vai que ele pega uma galera aqui também. Eu tenho uma pergunta para alguém: se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor nessa vigília da juventude, eu quero te fazer um convite. Vem aqui para frente, vem aqui para frente que eu quero orar para você. Você que quer aceitar Jesus, você que quer fazer um concerto com Deus. Tem alguém aqui hoje, alguém que falhou, pecou, ou alguém que está distanciado, e em vez de correr para a graça, fugiu da graça, mas a graça veio atrás de você aqui hoje. Se tiver alguém, eu vou chamar o pastor e a gente vai orar junto. Tem alguém aqui hoje que quer entregar sua vida para Jesus? Não pode ser domingo, tem que ser hoje, porque amanhã o culto vai estar lotado, você vai estar com vergonha. Se tiver alguém, eu vou te dar 5 minutos para você correr, 3 minutos. 3 minutos para você correr para cá. Enquanto isso eu quero orar. Pode cantar. O Espírito Santo acabou de me dar uma palavra. Feche os seus olhos, e quem é batizado com o Espírito Santo já prepara, porque vai descer um peso de glória agora. Ela é macante o reminuxi de remaracaia. Ele é bracandore sandarábia. Espírito Santo, se é a verdade nessas 2 mensagens, eu te peço agora, aonde houver um crente que precisa ser renovado, pega ele agora. Elebracante orebadara súria. É noite de avivamento na IBCC. Deus te trouxe aqui para renovar você. Elebracandaramana. Sobe o nível, Arthur, sobe o nível, sobe o nível. Deixa Deus te usar. Recebe essa presença agora. Recebe essa presença agora. Recebe essa presença agora. Você já está tomando a irmã de laranja. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, vai. Sobe o nível. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Recebe essa presença agora.